Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Estou aqui hoje de forma interessante e excepcional. Eu ia fazer uma live fechada no YouTube, acabou dando um erro na transmissão e eu estou aqui com vocês agora para fazer a live. Vocês vão aproveitar um conteúdo extremamente interessante que eu preparei para esse pessoal, tá? Que é o seguinte: vai marcando seus amigos, vai marcando seus colegas que são professores para poder assistir, porque a gente vai falar agora sobre a Base Nacional Comum Curricular, tá? O conteúdo é voltado para os professores de como a gente vai conseguir fazer com que a BNCC seja produtiva para nós professores, como que nós vamos fazer com que essa nova regra para o ensino funcione, o que vai mudar na nossa vida como professor, tá? E quem ficar até o fim da live vai ter uma surpresa bem interessante, tá bom? Então fiquem aí, eu vou esperar um pouquinho vocês entrarem. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui a abertura do sistema para poder mostrar para vocês coisas bem interessantes, tá? A gente conversar sobre bastante coisa legal, tá bom? Vão entrando aí. Bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aqui, a primeira coisa que a gente tem que falar, que é interessante, é o que é essa BNCC, essa sigla? É a Base Nacional Comum Curricular, tá? Oi, Danusa, tudo bem? É a Base Nacional Comum Curricular, né? E o que vem a ser a Base Nacional? É uma série de orientações, de competências que o governo publicou ano passado e entra em vigor no ano que vem. A maioria das escolas já está trabalhando com isso e também a maioria das editoras está publicando já material com isso, tá? Sobre esse assunto. Então a gente tem que ter foco no seguinte: a Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, que eu vou chamar daqui para frente, fica mais fácil, a gente tem nela uma orientação de trabalhar com competências. Tá? As competências são extremamente interessantes e importantes para a gente. Porque não é só eu ensinar um aluno sobre, sei lá, a história do iluminismo, mas sim eu ensinar o aluno de que forma aquele conteúdo histórico lá de 1700 e pouco é aplicável hoje, né? O que a gente pode aprender com isso hoje, né? A questão do iluminismo, por exemplo, fazer com que o menino entenda que a questão da divisão dos poderes, da liberdade de expressão, da questão do contrato social tem aplicação prática hoje, no dia a dia, dele poder escrever e opinar sobre o que quiser nas redes sociais, né, com limites, porque sem isso ele pode, se ele ultrapassar os limites, ele pode ser penalizado, né, até judicialmente, dependendo da situação. E na questão das eleições, a gente tem periodicamente, né, a cada 4 anos para presidente, governador e tal, e a cada 2 anos para prefeito. E ele vê isso, a questão do que ele estudou no conteúdo de 300 anos, tem aplicação prática agora. Tá? Podem ir mandando perguntas enquanto eu vou falando aí, se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando perguntas que eu vou responder. Tá? Tem uma das. Então a base ela vai trabalhar com as competências. Eu vou falar com vocês algumas dessas competências aqui. Por exemplo, a competência geral, as 10 competências gerais, né? A primeira delas é o do conhecimento, que busca fazer o quê? Vou ler aqui para vocês. Valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender e intervir na sociedade. Bonito, né? Mas o que isso significa? Significa que o aluno não tem só que aprender o conteúdo X, mas fazer a aplicação, como eu falei agora há pouco. Né? As fórmulas de matemática, de que maneira elas vão ser colocadas de forma útil. Né? De que forma que o aluno vai conseguir fazer com que aquele conhecimento que ele está mergulhado, aquelas práticas da escola, sejam úteis para ele. Né? As competências vão ser bem interessantes. Quando você vai no site da BNCC, do MEC, e baixa o material que tem lá, você tem uma planilha em Excel dividindo cada pedaço do conteúdo, cada competência, cada forma que você vai trabalhar, né? Cada tipo de abordagem que você tem que ter, né? E aí você tem um segundo ponto, que é a competência geral do pensamento científico, crítico e criativo, tá? É o aluno usar a questão da curiosidade intelectual, usar a questão do porquê, né, que assusta tantos professores,
o aluno chegar e perguntar por quê, né? Esse porquê não é só para ele ser o cri-cri para você, professor, longe disso. É porque o aluno realmente ele está tendo essa curiosidade. E o que a gente deve fazer? Planejamentos de aulas, elaborar aulas que sejam mais voltadas para a questão do aluno entender os conteúdos e aplicá-los, tá? A gente utilizar as tecnologias que estão disponíveis, né? O celular, o tablet, o computador, jogos que existem, para que a gente possa fazer com que fique interessante. Porque a nossa educação, o nosso sistema educacional, basicamente, é o mesmo desde o século XIX, treinando mão de obra para o mercado. Né? Então, se a gente entra na questão da revolução tecnológica que nós vivemos hoje, e a gente consegue fazer com que o aluno aprenda realmente a trabalhar com o que ele tem na mão, de uma forma útil, aí o que, que acontece? Você consegue fazer com que o aluno dê um salto gigantesco. Tá? Quando você vê reportagens, publicações sobre estudos de faculdades fora do Brasil, você sempre vê a questão de disciplinas, criatividade, disciplinas de empreendedorismo, disciplinas que a gente não está acostumado a trabalhar aqui no Brasil, mas que tem um impacto muito grande no desenvolvimento dos estudantes, né? Porque eles vão aprender a resolver situações, muitas delas que eles vão viver na vida adulta, né? E então, voltando aqui a um outro ponto, a gente tem que ser criativo, como os alunos são criativos. Né? Às vezes você está explicando alguma coisa e um aluno levanta a mão e fala: Não, professor, mas eu vi um vídeo falando sobre tal coisa que está indo contra o que você diz. Né? Um vídeo de um canal de história, ou um vídeo que está passando um documentário sobre engenharia. Então é importante a gente utilizar as tecnologias de acordo com o que chegam até nós, né? E a gente utilizar de forma útil. A internet é muito boa para isso. Tá? A gente pode utilizar tecnologias que estão disponíveis e gratuitas, inclusive, para que você tenha quase que em tempo real o feedback dos alunos para saber se o conteúdo que você trabalhou em sala, o assunto que você trabalhou, foi bem compreendido ou não. Né? Você coloca uma lista de exercícios online, por exemplo, os alunos respondem, você consegue. O sistema já te oferece um gráfico do rendimento dos alunos. Pô, esse assunto aqui entenderam. 90% foi e conseguiu entender, respondeu legal e tal. Ou então, 30% somente que respondeu corretamente ou entendeu bem. Então, eu vou reforçar esse conteúdo na próxima aula, vou trabalhar de novo com isso para fazer com que o aluno tenha o assunto compreendido, a ideia compreendida e a gente possa seguir. Né? E não só isso, eu vou repetir, é uma coisa extremamente importante, a gente fazer com que o aluno consiga não só entender o assunto, mas pensar a respeito dele, fazer com que ele funcione, ele seja aplicado no seu dia a dia. Tá? Aí tem uma pergunta de uma professora, que eu não sei se ela ainda está online aqui, ela apareceu aqui na linha, mas eu não sei se está online ainda, é a professora Danusa, tá? Que ela mandou a pergunta, e aí ele falou o seguinte, ela perguntou, o que mudou após a chegada da BNCC? Tá? Antes a gente tinha os parâmetros curriculares nacionais, que eram mais amplos. Tá? A BNCC vem com foco para direcionar, trazer a gente para uma linha de trabalho mais firme. Como é que eu posso dizer de uma outra maneira? Mais tranquila. Tá? Que você tem um rumo mais certo para caminhar. Porque ele vai trazer o que você tem que trabalhar cada ano, o que você tem que desenvolver de competências com os alunos, como que você vai fazer com que o aluno consiga compreender cada assunto. Tá? A BNCC é um calhamaço de 600 páginas, é um PDF, né? Eu tenho aqui no computador, um PDF de 600 páginas, ou seja, um livrão deste tamanho, que você teria que imprimir. É inviável. Né? Então, e mesmo lendo em PDF, é muita informação, né? Fora as tabelas de Excel que eu falei mais cedo, que a gente tem bastante coisa. Quem consegue entender e seguir vai ter um trabalho super tranquilo, porque tem a orientação de como fazer. Né? A gente consegue entender direitinho como fazer. E os livros didáticos também estão trazendo, o livro do professor está trazendo no fim dele a orientação de como fazer a aplicação desse conteúdo. Tá? Então é interessante que a gente veja que não é um bicho de sete cabeças. Tá? É algo fácil, ou melhor, fácil não. É algo que você consegue trabalhar de maneira fácil, mas para fazer o processo é um pouco trabalhoso. Entender as várias peças da BNCC até se encaixarem é um pouco trabalhoso, mas o resultado é bom e dá para a gente fazer isso depois de compreender o processo de uma maneira fácil.
tá? Sejam bem-vindos vocês que estão entrando agora, tá? Para quem não entrou agora, a gente está fazendo uma live sobre a, a questão da BNCC, né? Como que os professores podem utilizar a BNCC para trabalhar em sala de aula, tá? As competências gerais, eu vou dar um passeio por elas, né? Já falamos das duas primeiras, e como que a gente vai colocar isso em sala de aula. E por fim, como que a gente vai ter um menos desgaste mental para fazer as nossas aulas, fazer os nossos planejamentos, tá? Tá, o Luiz está perguntando aqui qual o paralelo pode ser feito entre as duas. É o que eu falei agora há pouco. A questão dos parâmetros eram mais amplos. A base nacional ela vem mais direcionada, mais focada. Tá? E uma outra coisa importante em cima dessa pergunta que ele fez. A base nacional ela vai unificar o currículo mínimo obrigatório a ser ensinado nas escolas. Ou seja, se você tem o seu filho estudando no Acre, ou você é um professor que dá aula no Acre, e você vai para um outro local, o conteúdo trabalhado é o mesmo. Tá? Esse conteúdo mínimo trabalhado é o mesmo. Se um filho, se o seu filho vai estudar em uma outra cidade contigo, ele vai continuar do mesmo ponto. Não vai ter uma grande diferença do currículo de isso daqui eu nunca vi, ou isso daqui eu já vi ano passado na escola. Isso consegue unificar para que as crianças não tenham gaps de assunto, de conteúdo, quando precisa mudar de escola ou mudar de cidade. Né? E nem de sistema de ensino, da escola particular para a pública, por exemplo. Tá? Só um instantinho, gente, para eu tomar um golinho d'água aqui. Bem, voltando. Ah, acabou que eu fui para o outro lado, né? Voltando para a pergunta da professora Danusa. Com essa questão da chegada da BNCC, ela busca tornar mais igualitária a educação brasileira, né? Ela vai fazer com que as crianças desenvolvam habilidades que são fundamentais, tá? Para que você possa ter o desenvolvimento pleno das crianças, tá? Não só a questão cognitiva, mas a questão emocional, usar as tecnologias, como trabalhar as questões de sociabilidade e etc. Tá? E no ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio também. Apesar da base do ensino médio ser aplicada depois, em 2021, se eu não me engano. Tá? Ah, que mais aqui? E as competências gerais? Tá? As competências gerais buscam fazer com que o aluno seja visto na sua integralidade, tá? Para que o aluno possa acompanhar, ou melhor, ser acompanhado e participar do desenvolvimento de todas as suas competências. Tá? A questão do campo digital, a questão da autoestima, do autocuidado, tudo em prol do desenvolvimento pleno desse jovem, para que em 10, 15, 20 anos ele seja uma pessoa completa e possa encarar a vida adulta, a vida profissional de uma forma mais tranquila, tá? E mais fácil, no seguinte sentido, que ele possa ter uma certa facilidade maior para conseguir um emprego, uma colocação no mercado e também que ele consiga resolver situações, porque o que se vê ultimamente no mercado de trabalho, na área profissional, é que você tem pessoas que não sabem lidar com outras habilidades, a não ser aquelas que estudaram em sala de aula, decoreba, entender o assunto A, B ou C, e não a questão de trabalhar em grupo, de ouvir vários nãos, né? Das pessoas terem a questão de se preocuparem em saber ser resilientes, né? Resistir a mudanças bruscas de rumo no trabalho. Tá? Então, o que mais aqui? Estão vendo que eu fiz algumas anotações para passar para vocês? Ah, como que a gente pode utilizar as tecnologias de informação e comunicação na sala de aula? Né? Olá, Leandro, boa noite, tudo bem? E de que forma? E que tecnologias seriam essas? O WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, sites de notícias, sites de filme, plataformas de streaming como Netflix, por exemplo. Tá? É possível, perfeitamente possível, nós planejarmos aulas em cima disso e fazermos com que essa tecnologia seja útil para nós. Porque o aluno, nosso aluno, está o tempo todo dentro da internet. Né? Se deixar, o aluno vai assistir a sua aula com o celular aqui, ó, na cara. Então, é necessário que nós tenhamos
a capacidade de entrar nesse mundo deles e trabalhar as competências da BNCC dentro do mundo deles, né? Então a gente fazer com que o conteúdo, um conteúdo qualquer, vamos pegar de novo em história, vamos falar sobre a Proclamação da República, né? Que o aluno consiga, que a gente consiga trazer ele para esse mundo, ao invés de ficar só no quadro com um pincel atômico e falando e tal, trazer um filme, uma análise de imagens, né? Fazer um trabalho conjunto, por exemplo, com outras disciplinas, em que você tenha arte, português, né? Fazer trabalhos interativos e que o aluno se sinta útil, ele se sinta parte, tá? Do processo. Tá? Você fazer com que o aluno vá para a frente de sala explicar, é a aula invertida, né? Fazer com que o aluno vá para a sala de aula explicar para os outros colegas, eles gostam disso. Né? Então a gente fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais interessante para o aluno, que não fique aquela coisa do professor falando, falando, falando e do outro lado do aluno parado aqui só ouvindo. Né? Que o aluno tenha participação ativa também, seja um debate, um diálogo entre a experiência do professor e o seu preparo e a sede do aluno em aprender. Né? Que mais aqui? Eu quero também com isso que a gente consiga entender, né? Eu trouxe isso para vocês para que a gente possa entender a questão de como a gente vai fazer com que essas competências sejam aplicadas de forma útil, né? A terceira competência que eu estava falando é o senso estético, ou não, perdão, desculpa, a segunda ainda. Que o que ela vai trazer? Exercitar a curiosidade intelectual, o pensamento crítico, científico e a criatividade. Para quê? Para investigar, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Né? Então você trazer para o aluno a situação de eu vou fazer tal coisa, eu tenho uma hipótese, eu tenho uma ideia. Se eu pegar essa rodana com essa polia, será que eu consigo fazer um pequeno ventilador de mesa? E o aluno tentar. Né? Então, se você sugerir uma outra coisa, como, olha, vamos fazer um experimento de questão de filtragem de água em regiões poluídas. E os alunos desenvolverem esse projeto buscando fazer com que a água poluída de um rio, né, por exemplo, o Rio Tietê, em São Paulo, que essa água seja filtrada. Aí os meninos vão estudar a questão de buscar minerais ou sistemas que vão filtrar a água, analisar a qualidade da água, né, verificar o histórico do consumo de água poluída e água potável na sua cidade em 6 meses, um ano para trás, 2 anos. Tá? Ou a questão de alimentos, né, alimentos saudáveis, que é algo que está muito em voga ultimamente, pelas informações que a gente tem, né, dos órgãos oficiais, que o Brasil está com uma quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade mórbida muito grande. Então é legal colocar os alunos em contato com isso. Ir no mercado, verificar a carga calórica de cada alimento, se contém glúten ou não, para não prejudicar quem tem intolerância a isso. Fazer uma tabela, por exemplo, dos produtos de uma mesma, dos vários produtos, né, concorrentes de um mesmo ramo, como vamos ver, como barras de cereal, ver as barras de cereal que tem mais calorias, menos calorias, e em cima disso trabalhar com os alunos a questão do consumo calórico diário, né, e o gasto também, né, para você ver o que tem de saldo aí, esse saldo vai dando sobre o aluno, né, a questão da atividade física para queimar essas calorias e uma atividade física orientada. Então a gente tem infinitas possibilidades para poder fazer com que esse processo ande. Né? A terceira competência é do senso estético, né? Para o aluno desenvolver o senso estético dele. Né? Que ele possa reconhecer, valorizar e fruir as manifestações artísticas e culturais e participar delas. Tá? Ou seja, tem gente que tem um lado artístico muito desenvolvido. Essa competência vai fazer com que esse menino consiga ver que ele tem como explorar ainda mais essa área dele e com isso explodir mais para frente no sentido de se tornar um artista respeitado, consagrado, conseguir viver disso. Né? É importante a gente lembrar o seguinte: assim como em sala de aula você divide o seu conteúdo em vários campinhos pequenos para poder desmembrá-los e falar com seus alunos, a BNCC também ela desmembra as competências para que a gente possa entender melhor cada uma delas. Mas nós não precisamos e não devemos dar aulas pensando só em uma competência ou só em outra competência. Tá? É importante que a gente pense e perceba que todas as competências podem ser trabalhadas ao mesmo tempo.
tá? Ou você dá aula pensando em mais de uma competência, tá? Como por exemplo, se eu planejo dar uma aula com os alunos sobre, e até já fiz isso há algum tempo, vocês devem ter visto aqui nas nossas lives, e tem também no nosso perfil no Facebook, correção de exercícios que eu fiz, né, e lives falando sobre alguns conteúdos, revisão, explicando assuntos. Né, tem lives do ano passado em que a gente falou, por exemplo, sobre naves e fascismo, sobre eleições, sobre a questão política disso ou daquilo. Né? Então a gente tem muita coisa que pode ser utilizada de forma prática. Né? Aí pegar e os alunos têm a questão também das várias inteligências. Nós todos temos várias inteligências. Né? Então a gente colocar isso para o aluno está refletido também nas competências da BNCC. Né? Então a gente trabalhar a questão de participação cultural, participação artística, é o olhar para um lado que é pouco percebido em sala de aula, a não ser na aula de artes. Né? E nós podemos, em todas as disciplinas, focar, né? Trabalhar com isso também. Na aula de história, a gente pode analisar um livro, um quadro famoso. Na aula de português, analisar um poema conhecido, fazer interpretação de texto de uma música. Né? E na aula de inglês também, os alunos gostam muito de ouvir música em inglês, então trazer um clipe de alguém conhecido, sei lá, Beyoncé, por exemplo, trazer um clipe conhecido, um clipe famoso e analisar a questão da letra, por que, que o artista compôs aquela letra, né? Qual é a conexão entre a letra da música e o clipe. Então dá pra gente fazer bastante coisa em cima disso, tá? Olá, Alice, tudo bem? O outro ponto que a gente tem seria a quarta competência da comunicação. Usar as várias linguagens que nós temos disponíveis, né, que é a verbal, verbo visual, corporal, multimodal, né, em vários níveis, artística, matemática, científica, tecnológica, digital, etc. Para quê? Para se expressar, partilhar informações, experiências, sentimentos e tal. Então que você consiga trabalhar a questão da comunicação entre as pessoas, a questão de você conseguir falar em público, a questão de saber se ter o domínio de si, né? O aluno ter domínio da sua capacidade de se expressar, não só no grupo deles, mas que o aluno consiga também se expressar em público, né? E trabalhar as várias linguagens. Eu gosto muito de trabalhar a linguagem digital, né? Porque é importante a gente lembrar disso. O digital está muito ligado aos alunos hoje em dia, aos estudantes. Tá? Nós, professores, temos que também saber mais. Basicamente, o pessoal, muita gente que eu conheço, sabe mexer no WhatsApp e fazer uma postagem no Instagram, no Facebook. Né? E a gente pode utilizar de formas úteis. Criar um grupo, por exemplo, dos alunos, uma comunidade com os alunos no Facebook, né, conversar com a escola e falar, olha, eu vou fazer um trabalho, além da sala de aula, vou fazer um trabalho com os alunos no Facebook, um grupo de debate, um grupo de estudos e tal. É interessante para você, para garimpar muita coisa ali, né, para os alunos, para as aulas, e você fazer até, digamos, uma base de, de, de network e de branding, né, dos seus alunos, porque aí os alunos vão falar, pô, legal, a comunidade que o professor tem no Facebook, ele tira altas dúvidas da gente, ele explica um monte de coisa, coloca vídeos e fala e ensina e tal, então é interessante para você também, tá? Ter feedback. Você tem como criar cursos, ou melhor, criar estruturas na base Moodle, que é a base é um software livre que você pode criar criar não, moldar essa plataforma de uma forma do jeito que você quiser para que os alunos possam estudar ali, você colocar alguns conteúdos e tal. Aí você para e pergunta: "Ah, mas eu vou fazer isso de graça? A escola não vai me pagar para isso?" Colega, seguinte, quanto tempo que você trabalha em casa sem receber, né? A hora aula que você recebe, muitas vezes não vai pagar o que você trabalha em casa, corrigindo prova, fazendo planejamentos até de madrugada, os professores do infantil e do Fundamental 1 cortando EVA, cortando cartolina, colando isso, colando aquilo, né? Então é interessante que você faça algo assim, essas várias sugestões que eu estou dando nessa live, para que você mude a forma de encarar, né, a questão da sala de aula e também que você consiga ter algo mais interessante. Pode dar um certo trabalho no começo, mas depois você vai ver o resultado. Você vai conseguir com muito maior facilidade dar as aulas e fazer o conteúdo render e você se cansar menos. Tá? Deixa eu ver aqui a pergunta do Luiz, que ele está perguntando loucamente um monte de coisa aqui. Tá, a LDB, Luiz, é de 96, tá?
Lei 9394 de 1996. Teve várias atualizações. E uma delas foi a questão de linkar com a base nacional, no sentido de continuar exigindo, né, atualizar essa exigência de que os alunos tenham conteúdos e informações pelo Brasil inteiro nos sistemas das redes particular e pública, de maneira que você consiga manter a continuidade dos estudos, tá? Deixa eu ver aqui como é que é a sua pergunta. Pegar um quadro para ensinar o movimento aos alunos, uma aula de física? Sim, poderia pegar um quadro para ensinar o movimento aos alunos. Falar, eu gosto muito de falar quando eu estou explicando a questão da interdisciplinariedade, né, entre as matérias, quando eu falo, por exemplo, do Fordismo, né, do sistema que o Henry Ford criou de construir os carros. Em cima daquilo ele criou uma linha de produção e aquilo ali influenciou a indústria mundial por quase 100 anos, né? Aí eu falo para o aluno que aquele motor que estava dentro do Ford, né, do carro daqueles caras lá de trás, evoluiu, está no carro dos pais dele hoje. E assim, aí eu entro com a física. Como é que o seu pai sabe que ele passou na velocidade da via e não levou uma multa? Né? Porque está lá o velocímetro, ele viu que era 60, aí ele foi pisando no freio, a velocidade baixando, 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 até chegar em 60, ele passou. E como é que o radar percebe isso? Utilizando a fórmula de velocidade, né? A variação do tempo dividido pela variação. Desculpa, a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Né? Se ele andou tantos centímetros em uma fração x de segundo, o computador já está programado para, acima do limite tal, dar a multa. Né? Então já tem os parâmetros que alguém inseriu no programa de computador, e aí o aluno, o carro passou acima, levou multa. Né? Mas só seria capaz de colocar essa informação no computador quem estudou, quem trabalhou, quem entendeu esses processos todos. Né? Sim, tem várias coisas. Tem podcasts que a pessoa pode criar, áudios, né? Pode criar uma lista no WhatsApp, por exemplo, ou no Telegram. O professor pode criar uma lista de transmissão. Não precisa ser um grupo necessariamente. Porque tem gente que não gosta de grupo, foi aquele negócio, bom dia, boa noite, boa tarde, a foto do cachorrinho. Criar uma lista de transmissão em que a pessoa, o professor, pode mandar um áudio diário ou dois, falando sobre curiosidades de algum conteúdo, explicando sobre algum conteúdo. Né? Então é interessante que a gente utilize de forma útil isso. Porque o aluno está lá vendo vídeo no YouTube, vendo clipe de não sei quem, estudar que é bom, muitas vezes não está estudando. Então a gente fazer com que as coisas sejam úteis. Né? Eu tenho alguns alunos no colégio, quer dizer, alguns não, vários alunos, alguns deles inclusive já apareceram aqui agora há pouco. E aí a gente tem o seguinte, que os alunos aparecem, depois das lives que eu faço com eles chegam em sala e falam, pô, professor, que legal, eu estava assistindo a live, minha mãe me mandou estudar. Eu falei, mãe, mas eu estou estudando, estou vendo a live do professor que está tirando dúvidas que a gente mandou para ele. Então, essa é uma maneira interessante da gente utilizar a internet de forma útil. A gente faz uma conversa com os alunos, tira dúvidas e tal. Isso funciona bem para a gente, porque a gente mostra que sabe mexer com a internet. Os pais falam, pô, que legal, o professor sabe utilizar os recursos tecnológicos a favor dele. Né? E o aluno fala, pô, massa, eu tô com meu celular e estou estudando, eu estou usando isso de uma forma prática, ao invés de ficar só ouvindo. Menino, larga o celular e vai estudar, para de ficar com coisa inútil. O menino está usando de uma forma útil o seu celular, o seu tablet, o seu computador. Né? Fazer com que as coisas aconteçam, a produtividade do aluno aumente. Né? Mas, sim, Luiz, cai muito bem para fazer uma revisão com os alunos, né? Uma internet, você utilizar a plataforma Moodle, como eu falei, criar uma lista de exercícios, que nela, como eu falei no começo da live, você tem como criar um- uma forma de relatórios, né? Que trazem para você os resultados que você quer, né? Ver se foi ou não aplicada bem a informação, se os alunos entenderam direito, se as competências que a gente tem que trabalhar foram bem assimiladas, né? Eu fechei uma tela aqui, eu vou abrir de novo, gente. Aguenta aí só um pouquinho. Aqui. Molhar a palavra novamente. Aqui no Instagram, a gente tem um limite de 1 hora de live. Né? Depois o Instagram, ele. Opa, peraí. Depois o Instagram ele encerra.
Caso a gente esteja ao vivo e acabe, eu volto na sequência, aí vocês entrem de novo, viu? Bem, desculpa, gente. Então, seguindo aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem perguntar, viu? Só o Luiz que está perguntando. Bem, o que mais aqui? Nós temos a seguinte: como que a gente pode fazer para trabalhar a questão das competências em sala de aula, né, de uma maneira que possa ser mais tranquila, como eu falei no começo, que a gente tenha menos desgaste, tá? A gente tenha menos cansaço mental, às vezes até cansaço físico, né, menor. Eu vou pegar algumas competências aqui para falar com vocês. Cadê? Aqui, tá abrindo aqui. As competências, por exemplo, eu vou falar de história, que é a minha área, né? A gente tem o seguinte, deixa eu reduzir o tamanho aqui. Uma das competências de história, por exemplo, no sexto ano, tá? História, tempo, espaço e formas de registro. O objeto do conhecimento seria o quê? A questão do tempo, né? O aluno entender o que é a noção de tempo e tal, o que é a história sincrônica e diacrônica. Tá? A história sincrônica é o que está acontecendo no mundo naquele momento que a gente está trabalhando. E a diacrônica é o que está acontecendo só no local que você está trabalhando, falando, né? E aí a habilidade que a BNCC solicita. Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo, né? O tempo histórico, que é aquele a longa duração de séculos, às vezes milênios, e o tempo cronológico, que é o tempo do nosso relógio. Tá? A questão de periodização dos tempos históricos, aquela divisão de história antiga, história medieval, pré-história e tal. E a questão das continuidades e rupturas, que é uma base do que nós temos na história. Né? A questão de você ter situações que se permanecem no tempo por muitas eras, né? Como, por exemplo, a servidão na Idade Média, que passou de séculos e séculos, tá? E algumas rupturas, como você tem a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que rompem a questão do absolutismo e a questão do artesanato para a industrialização, respectivamente. Né? Aí a gente vai, por exemplo, para ciências. No sétimo ano, vamos aqui, ciências no sétimo ano. Vamos lá, cadê? A questão de trabalhar matéria e energia. A questão da habilidade, desculpa, objeto de conhecimento, seria o que aqui, ó? A questão de máquinas simples, a forma de propagar o calor, o equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, história dos combustíveis e das máquinas térmicas. Né? Aí o professor vai trabalhar o que com isso com os alunos? Vai diferenciar a questão da temperatura, calor e sensação térmica, mostrar que são coisas distintas, né? Nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas. Tá? Aí o que a gente tem? Possibilidades para o currículo nesse caso. Né? Deixa eu voltar aqui. Possibilidades para o currículo. A gente vê o seguinte: o professor é muita informação que tem aqui. Cadê? Peraí. É possível explicitar habilidades que para investigar, né, para o aluno poder fazer a pesquisa, formular hipóteses, desenvolver a ideia de como chegar até uma solução. Como é que o aluno vai descobrir a questão da sensação térmica, da temperatura, né? Então, o professor explorar esse caminho. Né? Então a gente tem muita coisa disponível na base nacional para poder fazer com que o nosso conteúdo seja melhor trabalhado, né? Fazer com que o conteúdo que a gente está trabalhando seja melhor aproveitado. Tá? Vamos pegar um outro aqui. Matemática. Tá? No sexto ano. O aluno, no sexto ano, por exemplo, uma das áreas vai ser a de números. Né? Sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita, comparação, etc. E aí o professor, uma dessas habilidades seria o quê? Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e racionais, cuja representação é finita. Da representação decimal é finita. Tá? E aí o professor vai ter várias formas também de definir isso, de desenvolver essa ideia. Trabalhando com formas ou com a questão de gastos que o aluno teve na semana na lanchonete da escola, por exemplo. Então a gente tem muita possibilidade de trabalho
com os alunos em sala de aula, tá? Baseados na BNCC, certo? Vocês têm alguma dúvida ainda? Pode perguntar aí, que está chegando a hora de eu falar da surpresa para vocês. Uma pergunta que eu quero falar para vocês, se você está assistindo online ou gravado, tá? Lembrando que se você estiver assistindo gravado, essa essa live eu vou passar depois ela já gravada para o Facebook, tá? E para o YouTube. Mas se você está assistindo gravado, lembra que essa live só vai ficar disponível até o dia 28, tá? Só até o dia 28 de março agora. Estão gravando no dia 21, transmitindo ao vivo, né? Se você estiver vendo gravado, a gente está transmitindo dia 21 e essa live só vai ficar disponível até o dia 28, tá? Aí assim, o que que eu tenho, o que que a gente pode pensar a respeito disso? O que que você me diria, colega professor e colega professora, se em 10 aulas você souber muito bem, você entender direitinho o que é a base nacional? Em 10 aulas você souber o que é a base nacional e você conseguir planejar suas aulas com menos desgaste. Você sentir no final do dia que, ufa, foi tranquilo hoje, foi bom porque eu consegui planejar uma aula melhor. Eu consegui planejar uma aula com a tecnologia que não é só o retroprojetor da minha sala e consegui fazer com que os alunos rendessem, com que a aula fosse boa, fosse uma aula divertida e interessante com o uso das tecnologias e aplicando as competências da BNCC. Né? Como é que você imagina que seria a, o seu sentimento pessoal? Né? O que, que você sente que poderia ser positivo? Né? Por que, que eu estou perguntando isso? Né? Porque eu quero trazer para vocês o que eu já tive, a questão de uma mudança de mindset, a questão de uma mudança da forma de você ver as coisas, as, de você encarar a sua sala de aula. Tá? Quando eu estou em sala de aula desde 2002, já dei aula para centenas de pessoas, tem alunos daquela época, eu comecei em cursinho, né, que hoje já são casados com filhos, volta e meia a gente se encontra aí pela vida, e alguns eu percebo que gostavam muito das minhas aulas, e alguns me davam alguns toques, falando, professor, ó, a aula foi muito legal em tal ponto, mas na outra deixou a desejar e tal. Então foram feedbacks que eu vim recebendo durante a vida. Agora pensa se você conseguir fazer a mudança da sua forma de ensinar, a mudança do seu contato com a tecnologia, com a BNCC, a forma de você conseguir trabalhar os seus conteúdos mais tranquilo. Imagina como é que seria a sua vida daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 3 anos. Né? Como é que seria a sua rotina de trabalho, a sua vida profissional e pessoal. Né? Ah, o que que você imagina de poder economizar financeiramente na sua saúde e em relação à sua família? Você ter mais tempo disponível para a família, né? Porque você está utilizando as tecnologias, não se cansando tanto, você aplicando as competências e vendo que o seu trabalho realmente está dando resultado, tá? Ao invés de você sentir que está andando ali, pisando sem andar para frente, andando no mesmo lugar, você sentir que está desenvolvendo o seu trabalho. Né? O que que você faria a respeito disso? Quanto que você imagina que isso custaria para você? Né? Quanto que você imagina que seria difícil, ou seria caro, ou complicado? Né? Ah, por que, que eu estou falando disso tudo? Porque eu quero mostrar para vocês a questão de que não é difícil. Tá? Trabalhar junto com vocês, o processo, né? Trabalhar junto com vocês, o processo de compreensão das competências, de entender essas competências, de fazer com que essas competências sejam realmente colocadas em sala de aula, para que você realmente entenda o que é a Base Nacional Comum Curricular, ao invés de ficar só com aquela palestra lá da Semana Pedagógica do começo do ano, que eu tenho certeza que você não lembra de mais nada. Tá? Então, eu quero mostrar para você, e essa surpresa, que você clicando nesse link que está aí, ó, que está fixado aqui, ó, o https://hotmart/tecnologia na BNCC, clica lá e dá uma olhada no que eu reservei para você, que eu escrevi para você,
tá? Que é um curso que eu montei voltado para os professores, tá? Que vai explicar isso, o que eu disse agora. A questão de você utilizar a Base Nacional Comum Curricular, entender as competências gerais da Base Nacional e fazer aulas, conseguir elaborar suas aulas de uma maneira menos desgastante. Você conseguir entender as competências e trabalhar a sua sala de aula de uma forma mais tranquila, com tecnologia, o uso correto, o uso direcionado, o uso legal da tecnologia, tá? E além disso, além dessa questão toda de você entender como utilizar as competências, como trabalhar as competências, como você dá aulas com menos desgaste mental, eu ainda vou te trazer um bônus, que já está incluído, né? Ou melhor, vai além disso. Eu vou te dar um curso que você vai aprender a colocar seu conteúdo na internet. Tá? Você vai colocar o seu conteúdo na internet e até ganhar dinheiro com isso. E tem também um segundo bônus, mas esse que vai ser muito interessante também, mas esse só vai saber quem fizer o cadastro e tal e comprar esse curso, tá? Ah, mas Jambeiro, e se eu não gostar, como é que eu faço? Como é que eu faço para poder, se eu não gostar do curso, não é para mim, eu vi que eu não gostei, não foi legal, o que que eu faço? Eu vou ter que te ligar, eu vou ter que te passar meus dados bancários, vou ter que ir no Procon? Nada disso, tá? Eu confio no meu taco, eu te garanto que você vai sair dessas aulas sabendo, e é por isso eu te dou 15 dias de uso do curso. Tá? Você vai comprar o curso, aí assim que for compensado no sistema, libera o seu acesso. Se for no cartão de crédito, é rapidinho, em poucos minutos já está liberado. Tá? Ah, eu não tenho um cartão de crédito com limite. Você pode usar mais de um cartão de crédito para fazer a compra, ou boleto bancário, aí tem que ser à vista. Tá? Eu garanto, eu confio tanto no meu taco que eu te dou 15 dias para utilizar o sistema. Não gostou? Você entra em contato e fala: Jambeiro, ó, não rolou, não é para mim, tá? Eu quero meu dinheiro de volta. Beleza, nem te questiono. Você me fala o porquê se você quiser. Ah, não, por causa disso, aquilo. Ó, não quis. Jambeiro, eu quero meu dinheiro de volta. Você tem 15 dias, a partir do momento que você finalizou a compra, você tem até 15 dias para pedir o dinheiro de volta. Entrou no sistema, fala comigo e tal, ó, quero o dinheiro de volta. Ok. Te devolvo 100% do dinheiro que você investiu, sem questionamento, sem pergunta, sem blá blá blá, sem um porcentinho para mim. Não, nada. Você não sentiu que o curso foi para você, te devolve o seu dinheiro sem linhas escondidas, sem letra miúda. E aí? O que você acha? E aí uma pergunta que eu faço para você, e aí eu quero que vocês coloquem aí. Quanto vocês acham que vai custar esse curso para vocês? Coloca aí. Vou molhar a palavra aqui, eu quero que vocês me perguntem. Quanto que vocês acham que vai custar isso tudo? Você aprender a trabalhar as 10 competências gerais da BNCC, você conseguir planejar uma aula com menos desgaste mental e, consequentemente, até físico, né? Sua saúde como profissional do ensino ficar melhor, né? Porque a gente tem muito estresse em sala de aula. E você aprender a como criar um curso para botar seu conteúdo na internet e ganhar dinheiro com isso. E, além do mais, o outro bônus que eu falei, mas que só vai saber quem vai estar no curso, quem vai ser meu aluno online. Tá? Pergunta aí quanto que você acha. Quero que vocês coloquem no sistema. Quanto que vocês acham que vai custar esse curso? Coloca aí. Vou dar um tempinho para vocês digitarem. Quanto que vocês acham que vai custar esse curso aí? Quem acertar, o primeiro que acertar o valor, ganha uma bolsa de 100%. Coloca aí. Dá um minutinho para vocês escreverem. Se eu tivesse tido uma oportunidade dessa quando eu comecei a entrar em sala de aula, cara, ia ser a coisa mais linda do mundo. Eu ia amar isso. Vocês que estão online aí, quanto é que vocês acham que custa esse curso? Bem,
O, o curso, tem gente que eu conversando com algumas pessoas, fala, Jambeiro, você tinha que cobrar R$ 1.000 pelo menos para esse curso. Mas eu falei, não, eu não vou cobrar R$ 1.000 não. Eu vou cobrar um valor, eu vou oferecer esse curso melhor, não é cobrar, é um investimento. Você vai investir nesse curso, não vai ser R$ 1.000, tá? Não vai ser 1.500. Eu vou falar para você que você vai precisar investir só R$ 497, podendo parcelar esse valor em até 12 vezes, tá? Ou seja, vai ficar igual o salário do professor Raimundo, desse tamanhozinho, tá? Você pode pagar esse valor em até 12 vezes, né, parcelando no cartão, e pode ser mais de um cartão, tá? Se preferir investir à vista, né, pagar de uma vez só, você gera o boleto ou faz no cartão de uma vez só e fica ao seu critério, tá? Então, eu tenho certeza que vocês gostaram. O link tá aí, ó. O link fixado, a postagem tá o link fixado aí. Vai estar também no nosso Facebook e no nosso YouTube, tá? Esse link. Esse link vai estar assim que a gente encerrar a nossa live, esse link vai estar na nossa bio no Instagram também, tá? O link da live no IGTV, que a gente vai ter vou colocar esse vídeo no IGTV também, que o vídeo na íntegra, tá? Vamos colocar o vídeo no IGTV, no Facebook, no YouTube, tá? E o link de acesso para fazer a compra do curso, que tá uma baba, tá muito barato. Esse link vai estar disponível lá para vocês também, tá? Lembrando que só vai conseguir fazer a compra do curso entre os dias 21, hoje, tá? Agora, entre os dias 21 e o dia 28, tá? Se você quiser, já pode clicar nesse link, já vai lá que já está aberto para fazer a aquisição do curso. Beleza? Tá bom, gente? Vocês têm alguma outra dúvida, podem perguntar aí, tá? Podem mandar aí que a gente responde. Bem, sem dúvidas então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Lembrem-se, a gente vai postar daqui a um pouquinho. Esse vídeo vai estar no IGTV, YouTube e no nosso Facebook, tá? Todos eles, Professor Jambeiro, ok? Todos eles vão estar no Professor Jambeiro, certo? youtube.com/barra Professor Jambeiro, facebook.com/barra Professor Jambeiro, instagram.com/barra Professor Jambeiro, tá? No IGTV também, Professor Jambeiro, certo? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um beijo a todos.